Olá, estamos começando mais um Contraponto Cultura e nessa semana vamos discutir 2 filmes e um livro. E contamos para isto com a presença da nossa convidada, a professora Marinela Machado Araújo, professora da PUC Minas, e que esteve aqui, que está também essa semana com a gente no programa para discutir um seminário sobre a questão urbana, que está sendo realizado pelo PROCAD, e pela PUC Minas, e não percam no programa Contraponto Notícias, com a professora Tatiana, comigo, a professora Marinela. Bom, os filmes dessa semana, o filme dessa semana e os livros, O Saneamento Básico, é um filme que foi produzido em 2007, um filme brasileiro, com a Fernanda Torres, o Wagner Moura, Camila Pitanga, Lázaro Ramos, um elenco de primeira categoria, muito bom. O Cheiro do Ralo, também uma produção de 2007, com o Celton Mello, um filme muito inteligente. E o livro é O Trem Noturno para Lisboa, do Pascal Mercier. É um romance que é muito elogiado, um romance consistente, muito interessante, E aqui a Isabel Allende, ela faz um comentário desse livro, publicado pela Record, que fala aqui, um deleite para a alma, um dos melhores livros que li nos últimos tempos. Bom, vamos começar então pelos filmes, vamos começar pelo Saneamento Básico, tem a ver com a cidade, tem a ver com orçamento público, uma comédia muito bem estruturada. Professora Marinela, o que fala esse filme? Esse filme. Bom, o filme, na verdade, ele retrata o drama, de um conjunto de habitantes de um determinado município, Linha Cristal, salvo engano, uma cidade. Isso, fictício, da Serra Gaúcha. E que tem um problema seríssimo de saneamento, e que precisa, portanto, construir naquela cidade uma fossa, E então, assim, achando que isso poderia ser resolvido pelo poder público, esse conjunto de cidadãos se dirigem, de pessoas se dirigem à cidade para solicitar a realização dessa obra, que seria a construção da fossa. E na verdade, aí se deparam com a recusa do poder público, no sentido de atender, assim, então, imediatamente essa necessidade de um grupo de pessoas, com o argumento de que não havia recursos públicos para esse fim, que havia necessidade de que essa obra tinha que ter sido orçada previamente e tal, e que infelizmente isso não seria possível naquele momento, e que para que isso fosse possível eles teriam que realizar uma série de ações burocráticas para que esse recurso fosse então liberado. Só que eles não tinham esse tempo, porque o problema do mau cheiro era um problema muito sério. Quando aí a própria funcionária do poder público que os atende tem a ideia, ou se recorda que, compadecida lá, sensibilizada com a situação desses moradores, ela na verdade se recorda que existia recursos para a realização de um filme, alocado à rubrica da cultura. Então, sugere que eles façam um filme com esses recursos, com o prêmio, que fosse, de certa forma, alcançado, e que eles, então, usassem para a construção da fossa séptica e, ao mesmo tempo, com isso, chamariam a atenção de mais pessoas sobre esse problema. E arrumariam, porque o filme, parece que eles arrumam uma história para o filme, assim, muito esquisitona, que é um monstro que vive na fossa, Na fossa, não na fossa. E na verdade eles ficam pensando qual seria, qual seria esse enredo para um filme que falasse sobre saneamento básico, porque na verdade o problema era um problema muito emergencial, e sem assim nenhum tipo de dimensão lúdica, nem romântica, enfim. E aí eles resolvem fazer isso, Eles pensam, alguém tem um determinado personagem, tem a ideia de fazer com que a história gira em torno de um monstro que vivia ali, isolado dentro daquele que é um enredo completamente trash, completamente trash, exatamente. Mas que eles dão um jeito, na verdade, de conectar o recurso para a cultura, produzir o filme e, ao mesmo tempo, começar a resolver o problema do esgoto, da fossa. É uma coisa muito inteligente que nos remete a uma discussão
E a gente buscou justamente fazer, né, esse link com a discussão da questão da administração pública, das amarras da administração pública, do orçamento público, as leis, né, da administração pública, lei de licitação, etc. Como é que os gastos públicos estão amarrados a rubricas, né? E o filme mostra, muitas vezes, eu acho que mostra até um lado assim meio, de forma irônica, né, ridicularizando um pouco. Professora Marinella, é necessário que o poder público seja tão amarrado assim? Será que isso evita efetivamente, né, corrupção, gastos ruins da administração pública, ou esse excesso de burocracia é um equívoco? Eu acho que todo excesso é um equívoco, né? Então, por um lado, nós precisamos de regras, sim, porque, na verdade, nós estamos falando de gastos públicos, de dinheiro público e tal. Então, tem que haver um controle maior do que o controle que é exercido no âmbito das atividades privadas, né? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, se eu vou gastar o meu dinheiro, se eu estou investindo mal ou bem esse dinheiro, isso é um problema que vai repercutir sobre, né, a minha situação financeira e ponto, né? Mas se o gasto é público, né, quando se investe mal esses recursos, obviamente isso repercute no dia a dia de um conjunto de pessoas. Então, é importante que haja, sim, um planejamento, né, que haja o planejamento dos gastos, que haja um planejamento das ações, né, e que isso esteja, de certa forma, orquestrado, articulado, né, com a capacidade financeira daquele ente, né, público. Agora, muitas vezes, né, essas regras, elas acabam, de certa forma, impedindo que os fins que justificavam a própria existência delas sejam alcançados, né? Então, a gente pensar que para se ter acesso a um determinado serviço, né, eu tenho que percorrer um caminho assim tão atípico quanto esse, que é criado aí, né, pelos personagens desse filme, na verdade já reflete uma certa ineficiência, né, da legislação brasileira, né? Quer dizer, então que o dinheiro esteja vinculado a rubricas, né, que remetem a um planejamento anterior de gastos, isso obviamente é importante, mas que essas rubricas sejam tão, né, fechadas, rígidas, herméticas, né, a ponto de não se poder, né, em certa medida, fazer investimentos que levem em consideração uma dimensão assim mais global, mais complexa, né, da questão urbana, por exemplo, né, isso é complicado e, em certa medida, paradoxal, né? Que existe, né, não é o caso da gente comentar isso aqui, mas existe a possibilidade de se fazer suplementação de rubrica no orçamento, né, mas existe uma certa dificuldade de se pensar ações de determinadas pastas, de determinadas secretarias articuladas sob o ponto de vista orçamentário, com ações de outras, né, secretarias e outras pastas. Então, a atuação do administrador público acaba sendo muito fechada. Né, no início do filme, essa funcionária, ela explica, né, quer dizer... a Marina, né? Que é a Fernanda Torres, que é espetacular, né? Então, ela vai, na verdade... Não, eu estou me referindo a servidora, que eu acho que nem tem um nome específico, não. Não é a Marina. Não é a Marina, porque a Marina é a esposa, né, do tem principal. Tem a Camila Pitanga, né, que faz o papel da Silene. Da mocinha e tal, que vai ser assustada aí pelo monstro, mas enfim, é a funcionária mesmo, né, que eu acho que ela nem tem um nome específico, não. Essa funcionária que atende a Marina quando ela vai buscar esses recursos, ela, na verdade, chama atenção para isso. Quer dizer, eu não tenho na pasta do saneamento, né, dinheiro e aí acabou a possibilidade nesse ano de ter esse acesso a qualquer recurso nesse sentido. Mas eu tenho isso, né, na cultura que está sobrando, ninguém vai usar, né, então vai voltar, esse recurso não vai ser gasto, ele vai voltar e aí, bom, eu vou então fazer, ela vai sugerir que a Marina faça o filme para gastar um recurso que ficaria parado, quer dizer, o dinheiro tem, mas não para esse fim.
né? E é essa dificuldade que a gente tem de mobilidade orçamentária, né? De poder gastar o dinheiro com algo que não foi orçado inicialmente, é que às vezes impede, né, a eficiência na prestação de serviços públicos, na realização de obras públicas, enfim. Eu acho que eu tenho um dado interessantíssimo aí. A gente está vivendo, eu tenho percebido, não sei se a sua sensação é a mesma, ou talvez seja mais do que a sensação, né? A gente tem visto aí fatos concretos nessa direção, de a gente ter cada vez uma aplicação mais quadrada, mais rigorosa da lei, das regras, achando que isso pode nos dar mais segurança, né? E o filme, na verdade, propõe o quê? Propõe de uma forma inteligente, você pode resolver um problema que é gerado por uma regra, né, que traz um rigor excessivo, mas de forma inteligente, sem burlar a lei, eles conseguem resolver o problema. Né? E o que precisa aí, eu estava lembrando de algo que aconteceu, eu fui procurador da UFMG, as compras, e isso de vez em quando ainda a gente sofre isso, o menor preço. A administração pública tem que comprar determinados produtos segundo o menor preço. Aí tem uma época que começou a comprar um pincel para esses quadros, né? A gente usando esses quadros de lousa branca, um pincel que era baratíssimo. Só que você usava uma semana, ele já acabava. Ou acabava a tinta, ou a coisa dela afundava. Ou seja, isso é algo que sai, na verdade, muito mais caro para a administração. Entretanto, tem muita gente que faz uma interpretação meio que literal e, portanto, pouco inteligente da lei. Muitas vezes você pode pagar um pincel que pode ser 2 ou 3 vezes mais caro do que esse, mas que dure 5 ou 6 vezes mais do que ele, portanto, ele sai mais barato. Né? Esse não seria nem muita inteligência, não. Um pouquinho de bom senso, né? Um pouquinho de inteligência na aplicação da norma, né? Pode resolver muito problema. E por que isso não acontece? Por que a gente tem essa aplicação quadrada, né, Eu acredito assim norma, que a gente tenha que isso é fruto de uma herança nossa, né, totalitária e de certa forma, vamos dizer assim, burocrática mesmo, inflexível, né, de organização do direito e de estruturação da própria administração pública. Mas a gente tem rompido com isso em alguma medida. O princípio da eficiência positivado no texto constitucional, no artigo 37, de certa forma, é uma maneira, né, de flexibilizar esse tipo de leitura, porque a ideia de eficiência ela se baseia na articulação do trinômio tempo, custo e benefício, então nem sempre a solução mais barata é que vai gerar o maior benefício no menor espaço de tempo, né? Nem a mais rápida vai ser aquela que vai durar mais, e, portanto, propiciar um benefício maior. Então, acho que isso, em certa medida, vem, né, sendo modificado, né? A gente hoje tem um administrador público que pode agir mais segundo princípios e nem tanto, né, ou segundo o direito e não necessariamente só, né, respaldado pela regra. A própria lei de processos administrativos, né, autoriza isso, né, a adequação não somente à lei, mas ao direito dessa atuação. Mas aí a gente ainda tem uma herança, e herança a gente sabe, né, que é difícil esses legados culturais, eles são difíceis da gente se romper, que vai, né, ocorrendo, mas que é positiva. E eu acho que é muito interessante, né, o papel da arte nisso. Como é que a gente, obviamente, nós exploramos aqui o nosso mundo, né, que é um mundo não exclusivamente, mas também jurídico, né, e nós levamos a leitura desse filme, né, para um aspecto jurídico, da administração, né, do orçamento da cidade, da administração pública. E é interessante pública, a gente lembrar também, Zé Luiz, que, por exemplo, a própria lei, né, orçamentária nossa, 4.320, ela é de 64. Né? Que coincide, né, com a ditadura e outro tempo, né? Então, o controle de contas ele é todo feito, né, com base nisso. Então, assim, precisamos superar isso. Né? Existem algumas amarras que são reais. Que são reais. E é interessante o papel da arte, né? Como é que a arte ela pode mostrar de uma forma, né? O Carlo Ginzburg, que é um pensador italiano, tem aqui um livro, Olhos de Madeira, que é belíssimo, que ele fala como que o estranhamento, né, muitas vezes a comédia, a distorção, o surrealismo, né, ou outras técnicas, né, da arte, pode fazer com que a gente nos chamar a atenção, muitas vezes,
para o ridículo, né? Para o óbvio, né? Ridículo que a gente vai fazendo e não tem tempo para parar e pensar, pô, mas como é que eu estou fazendo isso aqui? Né? Esse negócio é tão absurdo. E a arte tem essa capacidade, né? Muito interessante. Vamos fazer um breve intervalo e no segundo tempo nós vamos voltar para falar. Eu queria começar falando primeiro do livro, que eu achei um livro sensacional, que é esse Trem Noturno para Lisboa, que fala também dessa questão do cotidiano, que muita gente vai repetindo e não quebra com ele, acaba virando escravo desse cotidiano. E falar um pouco do filme O Cheiro do Ralo, mas eu vou deixar O Cheiro do Ralo para o final, porque eu acho que esse livro ele dá uma discussão muito interessante. Vou fazer um breve intervalo e já voltamos. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Olá, estamos de volta com Contraponto Cultura e essa semana estamos discutindo os filmes Saneamento Básico, o filme O Cheiro do Ralo, duas produções brasileiras de 2007, e mais o livro Trem Noturno para Lisboa, de Pascal Mercier, publicado pela editora Record. E para comentar os filmes e o livro, estamos com a professora Marinela Araújo, colega da PUC Minas, doutora em Direito, e que essa semana também está comentando, né, sobre os seminários, sobre as cidades, né, que a PUC, junto com o PROCAD, financiamento do CNPq, está realizando... CAPES, né? Financiamento CAPES. Está realizando aqui na nossa cidade. Bom, vamos falar agora um pouquinho desse livro, né, O Trem Noturno para Lisboa, né, que traz uma temática muito interessante, que é a questão do cotidiano, né? Como que nós nos aprisionamos nesse cotidiano, né? E vamos, às vezes, repetindo e fazendo coisas, muitas coisas, às vezes, sem sentido, né? E o livro começa a falar da possibilidade da quebra dessa repetição, da quebra desse cotidiano. Fala um pouquinho a respeito do livro, da sua ideia central, professora Marinela. Bom, para mim, esse livro, ele se apresenta como uma forma bastante reflexiva, né, de como as pessoas, de um modo geral, elas ficam, né, envolvidas com questões cotidianas e sem se aperceber, né, sem perceber que a vida ela acontece paralelamente, né? E como questões afetas a trabalho, as responsabilidades do dia a dia, né? Essa coisa do ter que produzir para, né, suprir alguma demanda de natureza material, faz com que a gente, em certa medida, perca a referência do lúdico, né? Perca a referência do que das pessoas, do que é essencial para que a gente se torne pessoas felizes. Então é a história de um professor, né, de um liceu suíço, né? Ele é professor de literatura clássica, assim, uma pessoa que, sob o ponto de vista, né, da formação acadêmica, ele conseguiu galgar, né, um estágio, um status assim, praticamente insuperável, né, com o reconhecimento dos seus pares e de toda a comunidade acadêmica, e que vive aprisionado por regras, né, que vive ali, na verdade, cumprindo tarefas, né, e reproduzindo as regras que fizeram com que ele chegasse aonde ele hoje se encontra. Só que um dia esse professor, ele é surpreendido, ele se depara com um determinado fato,
né? E esse fato faz com que ele, de certa forma, comece a repensar, né, as opções, as escolhas que ele tinha feito, né? Ele é uma pessoa, ele é separado, então ele já tinha, né, de certa forma, um acúmulo, vamos dizer assim, de tristezas e um acúmulo assim, de experiências de vida que ficavam ali, né, dentro de um compartimento que ele não acessava. E com esse fato ele então resolve um belo dia largar tudo e pegar um trem, né, noturno para Lisboa para amanhecer, né, nessa cidade que tinha uma língua que, segundo ele, né, era uma língua que remetia aos sonhos, né, à possibilidade do acesso àquilo que é imaterial, sabe? E, professora Marinella, pois é, e como é que é preciso? Porque ele salva a vida, né, de uma mulher, né? E esse fato forte, né, que faz com que ele comece a repensar, né, a sua vida e aí tenha coragem de fazer essa ruptura. Né? Será que é necessário algo assim contundente, tão forte, para que a gente repense a vida da gente? Né? Porque é uma coisa, eu li algumas críticas, análises desse livro, né? E geralmente os analistas, os críticos sempre repetem aquela coisa, porque o ser humano tem medo da mudança, tem medo da transformação, ele é muito conservador. E eu não sei se isso seria da natureza humana, não. Talvez isso é um aspecto muito mais histórico e cultural, né? Talvez algo porque algo também que a gente pode dizer que é da nossa essência é essa necessidade do novo, né? Todo mundo precisa do novo. Né? Talvez seja uma contradição permanente do ser humano. Né? A busca da segurança, todo mundo quer segurança, quer paz, mas ao mesmo tempo todo mundo quer o novo, quer transformação, quer buscar coisa nova. Todos nós estamos fazendo isso o tempo todo, quer desafio. E desafio e coisas novas trazem riscos. Né? Então a gente tem essa coisa, essa busca eterna de um equilíbrio entre segurança e desafio, segurança e transformação. E o livro talvez traga esse tipo de reflexão para a gente. Né? É preciso uma pancada para a gente mudar de vida? O que você percebe? O que você acha aí? Eu acho que a gente não precisa da pancada, mas normalmente a transformação ela vem a partir dela, né? Então acho que assim, o ideal seria que a gente estivesse atento aos rumos da nossa própria história, da nossa própria vida, né? Mas essas tecnologias novas que, de certa forma, rompem com o tempo e com o espaço, né, como é o caso da internet, essa necessidade de superação que o mercado impõe, né, o tempo todo às pessoas, né, isso tudo escraviza. Né? E na condição de escravo, é difícil a gente pensar, né? Assim, escravo do conhecimento, escravo do poder, né? É difícil a gente ter tempo para pensar sobre o que realmente é importante, pensar sobre o simples, pensar sobre o cotidiano naquela dimensão dele mais singela, né? E isso, assim, eu acho que a gente acaba, muitas vezes, se deparando, né, com essa necessidade quando alguma coisa, normalmente, né, contundente, às vezes até trágica, acontece com a gente, né? E dá uma sacudida, Aí né? dá uma sacudida. Você falando isso, eu lembrei de uma charge que eu vi outro dia, e eu não sei se foi do Quino, mas tão interessante, porque ele começava assim, um cara pescando num lago, uma vida simples, ele lá pescando. Daí a pouco ele vai para a cidade grande, aí trabalha, estresse, trabalho, ganha dinheiro, compra, estresse, trabalho, compra, para no final da vida ele finalmente buscar o que ele realmente queria, voltar para aquele rio e pescar. Olha que coisa mais... E eu acho que essa coisa assim, meio insana, né, de um cotidiano, e eu gosto sempre de contextualizar, eu acho que a condição humana é uma condição histórica, né? E quando a gente fala principalmente dessa sociedade que a gente vive, a sociedade de consumo, né, que nos empurra a ter cada vez mais, a consumir cada vez mais, e para isso trabalhar cada vez mais, e trabalhando cada vez mais, a gente tem cada vez menos tempo de usufruir tudo que efetivamente é importante, né? E essa necessidade de ruptura. E outro aspecto que eu acho que é interessante nesse livro também é como ele gira em torno do poder das palavras também, né? Porque essa viagem, ela também é motivada pela necessidade que ele tem de conhecer, né, um determinado poeta, né, Prado, salvo engano o nome dele,
que na verdade escreve, né, sobre a própria história e com uma força, né, que compele Gregórios a ir encontrá-lo, né? Num primeiro momento achando que talvez ele pudesse ainda estar vivo, né, para depois perceber que na verdade então ele já não estava mais ali entre nós, mas que mesmo assim ele se fazia tão presente em função do quê? Em função dessa, entre outras coisas, desse poder do registro, né? Do registro da palavra escrita, desse poder da linguagem, né? Que tinha feito algo assim tão importante para ele, né? Um suíço altamente sistemático, altamente metódico, né? preso, né? Igual reloginho suíço, né? Igual o reloginho suíço, quer dizer, suíço tinha em função disso também, de certa forma, né? Rompido com as amarras que o faziam ficar naquele mundo, né? Seguro, né? Mas em certa medida um mundo insosso, né? Um mundo É o problema da segurança, né? É o problema da segurança, um mundo sem cor. Tem interessante aqui nessa crítica aqui, olha, que fala do personagem, né? Que é o Raimundo Gregórios. Ele é chamado de Mundus. Oi? Mundus? O apelido dele é Mundus. Fadado a viver numa rotina de línguas ancestrais, lecionando latim, o hebraico no liceu, né? E aí, de repente, algo muda a vida dele quando ele conhece essa mulher suicida, né? E salva, né? Que é uma simples palavra, o português, né? E a língua portuguesa, né? Que muda esse universo dele. Muito interessante. Vou ler esse livro. Muito interessante. E, por fim, nós tínhamos prometido para os telespectadores, né? Que nós íamos comentar o filme também, O Cheiro do Ralo, né? Que é um filme muito, muito interessante, né, do Selton Mello, né, que conta a história do Lourenço, né, que é o dono de uma loja, onde ele compra objetos usados, vende objetos usados, e ele estabelece ali naquela sua lógica, parece que é um cara que não tem medo de se relacionar, né, com as pessoas, estabelece sempre relações de poder, né, onde as pessoas que vão vender seus objetos, muitas vezes objetos que elas guardam com carinho, objetos de família, mas que as pessoas estão precisando de dinheiro, e vão lá, busca do dinheiro que ele tem e compra, explora, né? As pessoas pagam, né, muito menos do que o valor do objeto, e vai contando a história desse personagem, né, que é uma pessoa assim meio esquisitona, né, interpretada pelo fantástico Selton Mello. Né? Como é que você tem a falar para a gente aí desse filme? Por que você sugeriu esse filme para nós? Eu acho que, na verdade, ele vai fazer com que a gente reflita sobre o peso que a gente põe, né, que as pessoas põem em tudo que é material, né, na matéria. Achar que pode comprar as pessoas, achar né? Que pode comprar. Essa relação de poder, do dinheiro. E no descaso, né, que a gente acaba estabelecendo com o ser humano, né? E eu acho que esse filme, ele de certa forma faz com que a gente reflita, né, sobre, muitas vezes, como o próprio cidadão, né, que tem acesso a determinados bens de consumo, né, reage e lida com aqueles que não tiveram, né, a mesma, vamos dizer assim, as mesmas condições. Como às vezes o poder público também, né, desconsidera, manipula e, de certa maneira, também faz com que as pessoas elas sejam dragadas, né? Dragadas aí como se fossem não pessoas, né? Mas essas relações de poder, né, que vão. Pois é, olha, professora Marinella, muito obrigado, né, pela sua participação. Espero contar de novo em outras vezes para a gente discutir. E com certeza os nossos telespectadores estão aí com 2 filmes para assistir no fim de semana, 2 filmes brasileiros, uma produção muito interessante, de 2007, O Cheiro do Ralo, né, e O Saneamento Básico. E um livro que é um livro para ler com calma, para refletir, né, que é o Trem Noturno para Lisboa, do Pascal Mercier, da editora Record.
É um livro, obviamente, toda semana que a gente indica um livro novo, mas esse livro, você pode ler vários livros ao mesmo tempo, né? Eu tenho a mania disso também. Às vezes eu leio 5, às vezes 10 livros ao mesmo tempo. É um livro que a gente lê devagarinho, para refletir, discutir, continuar a leitura, né? Fica aí a sugestão e até a próxima semana.